Você já se perguntou se está realmente vivendo ou apenas existindo? Hoje você vai descobrir o segredo que pode transformar a sua vida para sempre. Imagine ter força, coragem e fé inabalável para superar qualquer desafio, atrair oportunidades e criar a vida que sempre sonhou. Neste vídeo, você vai acompanhar uma história inspiradora de transformação interna. Uma jornada que mostra que quando você muda por dentro, o mundo inteiro se curva à sua força. Prepare-se para sentir cada palavra, cada emoção e cada ensinamento profundo, que vai acender dentro de você a chama da determinação e da grandeza. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe seu like para apoiar esta mensagem e comente abaixo qual mudança você quer iniciar ainda hoje. Cada passo que você der rumo à sua transformação começa com a decisão de agir agora. E agora, respire fundo. Abra seu coração e prepare-se para despertar a força que existe dentro de você. Ana sempre se olhava no espelho pela manhã, mas nunca havia realmente se visto. Sua vida seguia em um ciclo de obrigações e rotinas, e ela começava a sentir um vazio silencioso que nada parecia preencher. Foi naquele instante, naquele reflexo parado, que uma pergunta lhe veio com força quase física. Estou vivendo de verdade ou apenas existindo? Ela respirou fundo, fechou os olhos e percebeu que todo o barulho ao seu redor, as expectativas alheias, as responsabilidades automáticas, o medo do fracasso, havia abafado a voz mais importante, a sua própria. Nesse silêncio, Ana sentiu pela primeira vez que dentro dela havia algo maior, algo inexplorado. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. As palavras de Napoleon Hill ecoaram em sua mente como um sussurro poderoso. Não eram apenas palavras, eram uma convocação para agir, para despertar. Ana fez uma promessa a si mesma. Não esperaria mais que o mundo mudasse para que sua vida se transformasse. Ela começaria de dentro, cultivando sua mente, fortalecendo sua fé e descobrindo seu propósito. A transformação, ela compreendeu, não era externa. Não se encontrava em oportunidades prontas ou na aprovação de outros. Ela estava dentro dela, esperando para ser despertada. E naquele instante, olhando para seu próprio reflexo, Ana sentiu o primeiro lampejo de poder, a certeza de que poderia, de fato, conquistar tudo o que sua mente fosse capaz de conceber. Ana sempre acordava cedo, antes mesmo que o sol iluminasse a cidade. Caminhava até o espelho do pequeno quarto, passando os dedos pela superfície fria, como se pudesse tocar mais do que apenas o reflexo de si mesma. Mas, naquela manhã, algo parecia diferente. Ela não se via mais apenas como Ana, a mulher que cumpria tarefas diárias, enfrentava o trânsito, pagava contas e mantinha relações superficiais. Ela se via como um ser com potencial ilimitado, capaz de criar, transformar e dominar sua própria vida. A pergunta surgia novamente, desta vez mais forte, como um tambor ecoando em sua mente. Estou vivendo de verdade ou apenas existindo? Ana percebeu que até aquele momento sua vida havia sido um reflexo automático do mundo à sua volta. Expectativas familiares, padrões sociais, medo do julgamento, tudo isso a havia mantido em uma prisão invisível. E, no entanto, naquele instante silencioso, algo dentro dela se rebelou contra a mediocridade que ela vinha aceitando como normalidade. Ela fechou os olhos e respirou fundo, sentindo cada batida do coração como se fossem marteladas de coragem dentro do peito. Foi ali que compreendeu algo fundamental. A verdadeira mudança não viria de fora. Ela começaria dentro de si mesma. Cada pensamento, cada crença, cada emoção poderia ser moldada, transformada e direcionada para a conquista de uma vida extraordinária. Ela lembrou-se das palavras de Napoleon Hill. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Não eram apenas palavras inspiradoras.
eram uma verdade prática, científica e espiritual. Ana entendeu que sua mente era o território mais importante de sua existência, o campo onde se plantava o sucesso, a felicidade e a riqueza. Tudo o que ela desejava no mundo exterior já existia dentro dela, mas precisava ser despertado, nutrido e cultivado com intenção e disciplina. Ela começou a refletir sobre sua vida até aquele momento. Quantas oportunidades haviam passado por ela sem que ela percebesse? Quantas ideias haviam surgido e sido descartadas por medo ou insegurança? Ana sentiu uma mistura de arrependimento e determinação. Não poderia mudar o passado, mas podia controlar o futuro a partir daquele momento. Então, ela fez uma promessa solene a si mesma, quase como um ritual de iniciação. A partir de hoje, minha mente será minha maior aliada. Cada pensamento será dirigido para meu crescimento, minha fé será inabalável e minhas ações refletirão a grandeza que habita em mim. Ela sentiu uma chama acender dentro do peito, um calor que espalhava coragem e clareza por todo o corpo. Era como se algo dentro dela dissesse: o mundo vai mudar para você, Ana, mas somente porque você mudou primeiro. Nos dias seguintes, Ana começou a aplicar essa consciência recém-descoberta. Cada manhã, antes de enfrentar o mundo, ela permanecia diante do espelho, encarando seu reflexo com seriedade e propósito. Não apenas olhava, mas via. Via seu potencial, seus medos, suas fraquezas e sua força. Começou a escrever pensamentos positivos, afirmando sua capacidade de superar obstáculos, sua habilidade de criar riqueza e sua determinação de nunca mais se contentar com a mediocridade. Ela caminhava sozinha pelas ruas da cidade, sentindo o vento no rosto, observando as pessoas correndo sem notar a beleza ao redor. E a cada passo repetia para si mesma: eu sou capaz, nada vai me deter, o universo está conspirando a meu favor. Cada frase fortalecia sua mente e expandia sua fé, até que o medo começou a parecer pequeno, quase irrelevante. Ana compreendeu também que a consciência desperta exige vigilância constante. Pensamentos negativos surgem como nuvens escuras tentando cobrir o céu da mente. Mas, com disciplina, cada nuvem poderia ser transformada em aprendizado, cada medo em coragem e cada dúvida em determinação. Ela sentiu que estava plantando sementes de uma nova vida. Uma vida onde ela não apenas sobreviveria, mas floresceria, prosperaria e inspiraria outros a fazerem o mesmo. O despertar da consciência, percebeu Ana, não era um evento isolado. Era um processo contínuo de observação, reflexão e ação. Cada momento consciente que ela vivia se tornava um passo em direção à liberdade pessoal, à realização de seus sonhos e à conquista do mundo ao seu redor. Ela começou a entender que dominar o mundo exterior só é possível quando se domina o mundo interior, pensamentos, crenças e emoções. No silêncio de seu quarto, olhando para o reflexo que agora não era mais apenas de uma mulher comum, Ana sentiu algo profundo. O poder de sua mente, o fogo de sua fé e a certeza de que estava pronta para a grandeza. Um novo capítulo de sua vida estava prestes a começar, e nada jamais seria como antes. A mudança verdadeira, profunda e permanente começava dentro dela, e por meio dessa mudança, ela finalmente dominaria não apenas sua vida, mas o mundo que sempre sonhara conquistar. Após aquele despertar silencioso diante do espelho, Ana percebeu que reconhecer seu potencial era apenas o primeiro passo. Agora, vinha algo ainda mais desafiador: decidir agir. Pois, como Napoleon Hill sempre dizia, toda conquista começa com a decisão de tentar. Não basta sonhar ou acreditar. É preciso tomar uma decisão firme, definitiva e irrevogável de que sua vida mudaria, a partir de agora, sob sua própria autoridade. Ana sentou-se à mesa da cozinha.
a luz do sol atravessando a janela e iluminando os papéis que antes estavam cheios de tarefas sem sentido. Ela refletiu sobre os últimos anos. Quantas vezes deixou que o medo a paralisasse? Quantas vezes permitiu que a opinião alheia guiou suas escolhas? E mais importante, quantas oportunidades simplesmente escaparam de suas mãos porque ela hesitou? Foi nesse instante que Ana tomou sua primeira grande decisão consciente: não permitir mais que o medo controlasse sua vida. Ela entendeu que cada momento de hesitação não era apenas uma perda de tempo, era uma fuga do destino que sua mente e seu coração já haviam concebido. A mente que se recusa a decidir está condenada à mediocridade, murmurou para si mesma, lembrando novamente das palavras de Napoleon Hill. Mas decidir, ela logo percebeu, não significava apenas pensar, agora vou mudar. Decidir exigia coragem, exigia firmeza, exigia que ela se comprometesse a cada passo, mesmo diante de obstáculos, dúvidas e críticas externas. Ana começou a escrever uma lista de decisões concretas, hábitos que precisava abandonar, pensamentos que deveria transformar e ações que finalmente a colocariam em movimento rumo à vida que sempre sonhara. Ela refletiu sobre como a ação e a decisão estão sempre ligadas. Uma decisão sem ação era apenas um sonho. Uma ação sem decisão era dispersa e ineficaz. Para dominar o mundo, precisava unir decisão plus, ação plus, persistência. E naquele momento, ela prometeu a si mesma: a partir de hoje não mais adiarei. Cada passo que eu der será guiado por propósito e intenção. Nos dias que se seguiram, Ana começou a sentir o poder dessa decisão reverberar em cada aspecto de sua vida. Ao enfrentar pequenas tarefas diárias, responder e-mails, organizar seus estudos, conversar com pessoas importantes, ela sentia a confiança crescer. Cada decisão tomada era uma pedra colocada na fundação de sua própria liberdade. Cada ação reforçava sua crença de que era capaz de conquistar qualquer obstáculo. Mas a força da decisão não se limitava ao mundo prático. Ana também percebeu que suas decisões internas sobre o que acreditar, como pensar, como reagir aos desafios, tinham um impacto maior do que qualquer fator externo. Ela começou a escolher pensamentos que fortaleciam, sentimentos que elevavam e ações que criavam riqueza, não apenas material, mas emocional e espiritual. Caminhando sozinha pelos parques da cidade, Ana meditava sobre o poder da mente humana. Cada árvore parecia sussurrar: a vida responde àquele que decide agir com fé. A cada passo, ela repetia para si mesma: eu decido minha vida, eu decido meu destino, nada poderá me deter. E percebeu algo ainda mais profundo. Quanto mais firme era sua decisão, mais o universo parecia conspirar a seu favor. Portas antes fechadas começavam a se abrir, oportunidades surgiam de lugares inesperados e pessoas que ela precisava conhecer pareciam surgir na hora certa. Ana entendeu então que a decisão consciente é um poder silencioso, mas irresistível. É a força invisível que separa os que apenas sonham dos que realmente conquistam. É o ponto de virada entre uma vida comum e uma vida extraordinária. Ela percebeu que, se pudesse manter essa decisão firme e inabalável, não haveria limites para o que poderia criar, realizar ou impactar no mundo. E assim, Ana fechou os olhos à noite, antes de dormir, sentindo a energia dessa decisão percorrer cada célula de seu corpo. Ela não apenas decidira mudar, ela havia se tornado a própria decisão, a encarnação viva de coragem, propósito e determinação. Ela sabia que essa força seria sua aliada nos próximos capítulos da vida. Cada desafio, cada medo, cada dúvida seria enfrentado com a certeza de quem já decidiu vencer. Naquele momento, Ana compreendeu o segredo de todos os grandes conquistadores da história.
Não são os talentos, nem as oportunidades, nem a sorte que fazem um vencedor. É a decisão firme e a ação constante. E com essa verdade gravada em seu coração, Ana estava pronta para avançar, enfrentando o mundo e a si mesma, com coragem e fé inabaláveis. Depois de despertar sua consciência e tomar decisões firmes, Ana sentiu que algo ainda precisava ser cultivado para que sua transformação fosse completa: a fé. Não uma fé cega ou passiva, mas uma fé ativa, poderosa, que move montanhas e transforma o invisível em realidade tangível. Ela lembrava das palavras de Napoleon Hill: a fé é o princípio fundamental de toda grande realização. Sentada à beira do lago próximo à sua casa, Ana observava a água refletindo o céu e sentiu algo profundo. O mundo material é apenas uma projeção do mundo interior. Tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que sonhamos, primeiro precisa existir dentro da mente antes de se manifestar fora. A fé, percebeu, é a ponte entre o que é invisível e o que pode ser alcançado. Ana fechou os olhos e respirou profundamente. Cada inspiração era como se estivesse absorvendo confiança do próprio universo. Cada expiração era como se estivesse liberando dúvidas, medos e limitações que a impediam de avançar. Nesse silêncio, ela começou a repetir palavras que se tornariam seu mantra diário. Eu acredito no meu poder. Eu acredito que o universo conspira a meu favor. Nada poderá me deter. A fé, ela descobriu, não é passiva, é ativa e vibrante. Não basta apenas acreditar superficialmente, é preciso sentir, visualizar e agir como se a vitória já estivesse acontecendo. Ana começou a escrever seus sonhos em detalhes, descrevendo cada conquista como se já tivesse acontecido. Ela sentia cada emoção, cada sensação, como se estivesse vivendo no presente aquilo que desejava para o futuro. Mas nem sempre foi fácil. Havia momentos em que a dúvida surgia como uma sombra, tentando apagar a chama que agora ardia dentro dela. E nos dias de maior dificuldade, Ana lembrava da sua própria decisão, da força da mente que começara a dominar. Ela se perguntava: se eu realmente acredito, por que devo temer? E repetia para si mesma: o que acredito, eu posso conquistar. O que sinto com fé se tornará realidade. A fé começou a influenciar cada aspecto de sua vida. As oportunidades que antes pareciam invisíveis surgiam com clareza. Pessoas se aproximavam, portas se abriam, ideias floresciam. Ana percebeu que a fé não muda apenas o que acontece fora. Ela transforma o próprio ser humano, tornando-o confiante, resiliente e inabalável diante dos desafios. Certa tarde, enquanto caminhava sozinha pelo parque, Ana observou uma árvore antiga e pensou: cada raiz dessa árvore, invisível sob a terra, sustentava a vida que brotava acima. Assim também era a fé, uma força invisível que sustenta cada vitória visível. Ela entendeu que os maiores resultados não vêm do esforço físico ou do planejamento externo, mas da força interior que guia a mente, as escolhas e as ações. Ana passou a enfrentar seus medos com uma confiança serena. Cada dificuldade era recebida como uma prova de sua fé. Se algo não acontecia da maneira que ela esperava, ela repetia para si mesma: o universo tem um plano maior. Tudo o que acontece é parte da minha evolução. A fé não eliminava obstáculos. Ela fortalecia a mente para superá-los com coragem e clareza. Nos meses que se seguiram, Ana percebeu que a fé inabalável era como um músculo. Quanto mais era exercitada, mais forte se tornava. Cada pequena vitória reforçava sua crença. Cada desafio superado aumentava sua confiança. Ela passou a encarar a vida não como uma sucessão de problemas, mas como um fluxo de oportunidades, todas guiadas pelo poder invisível que ela agora sabia controlar: sua fé. E naquele momento, Ana finalmente compreendeu uma verdade fundamental, gravada nas palavras de Napoleon Hill:
O que a mente do homem pode conceber, quando combinado com fé, se torna realidade inevitável. A fé não era apenas acreditar que algo bom poderia acontecer. Era saber, com absoluta certeza, que o invisível já estava trabalhando a seu favor. Ana sorriu para si mesma, sentindo a força dessa verdade em cada fibra de seu ser. Ela sabia que, com fé inabalável, poderia enfrentar qualquer desafio, atravessar qualquer dificuldade e transformar cada sonho em realidade. Pois a fé não é apenas uma crença, é uma força ativa que move o mundo quando aliada à mente determinada e à ação persistente. E assim, com o coração inflamado de confiança e os olhos fixos em seus sonhos, Ana deu mais um passo em sua jornada. A fé agora era sua companheira constante, seu escudo invisível e sua luz interior. Nada poderia detê-la, porque ela havia compreendido o segredo dos grandes. Dominar o mundo começa ao acreditar, com toda a força, no invisível que existe dentro de nós. Depois de despertar a consciência, tomar decisões firmes e cultivar uma fé inabalável, Ana percebeu que havia chegado o momento mais desafiador de sua jornada: dominar sua própria mente. Ela compreendeu, como Napoleon Hill sempre ensinava, que a mente é o campo de batalha mais poderoso que existe. Quem domina a mente domina a vida. Quem perde o controle da mente se torna prisioneiro de suas dúvidas, medos e limitações. Ana começou a observar cada pensamento que surgia em sua mente. Era impressionante perceber quantas ideias passavam despercebidas, quantos medos silenciosos tentavam controlar suas ações. Ela percebeu que sua mente era como um jardim. Pensamentos positivos e produtivos floresciam quando cultivados, enquanto dúvidas e negatividade, se negligenciadas, se espalhavam como ervas daninhas. Todos os dias, Ana se sentava em silêncio, fechava os olhos e começava a meditar sobre o que realmente queria criar. Ela entendia que a mente humana não distingue entre realidade e imaginação vivida com intensidade. Se ela pensava com clareza e emoção em seus objetivos, sua mente começava a trabalhar para realizá-los, mesmo que o mundo externo parecesse resistente. A mente do homem é capaz de criar riqueza, felicidade e poder, se aprender a controlá-la. Lembrava-se das palavras de Napoleon Hill. Nos primeiros dias, controlar seus pensamentos foi difícil. As dúvidas surgiam, tentando convencê-la de que não era capaz, de que os obstáculos eram grandes demais. Mas Ana começou a responder com firmeza: meus pensamentos me obedecem. Minha mente é meu aliado. Eu decido o que entra e o que sai. Cada repetição fortalecia sua disciplina mental e expandia sua capacidade de concentração. Ela percebeu que dominar a mente não significava ignorar os problemas, mas ter clareza para enfrentá-los sem ser dominada por eles. Cada desafio se tornava um exercício para reforçar sua concentração, coragem e criatividade. Em vez de reagir impulsivamente ao mundo, Ana começou a responder com consciência, alinhando cada ação aos seus objetivos mais elevados. Enquanto caminhava sozinha pelo parque nas manhãs silenciosas, Ana praticava o que chamava de visualização ativa. Ela imaginava suas metas como se já tivessem sido alcançadas. Sentia cada vitória, cada emoção, cada conquista em seu corpo. Cada pensamento repetido com intenção se tornava uma semente plantada no solo fértil da mente. E como toda semente bem cuidada, essas ideias começaram a florescer em ações concretas e resultados visíveis. Ana também compreendeu algo profundo. A mente é influenciada pelo ambiente, pelas pessoas e até pelos próprios hábitos. Por isso, começou a escolher cuidadosamente suas leituras, as conversas que mantinha e os lugares que frequentava. Tudo que fosse negativo ou limitante foi gradualmente eliminado. Substituiu distrações vazias por aprendizado,
dúvida por confiança, medo por fé ativa. A cada passo, sentia seu poder mental crescer, como se uma força invisível começasse a guiá-la. Certa noite, sentada diante da janela e olhando as luzes da cidade, Ana refletiu sobre o poder da mente humana. Tudo que se tornava realidade no mundo exterior começou como uma ideia dentro da mente de alguém. Cada invenção, cada conquista, cada avanço humano começou com um pensamento disciplinado, concentrado e impregnado de fé. Ela percebeu que, se podia controlar sua própria mente, poderia moldar seu destino e influenciar o mundo ao seu redor. Ana, então, começou a afirmar com toda a convicção: eu sou a dona da minha mente, eu crio minha realidade. Nada pode perturbar minha paz interior ou desviar meu propósito. Essas palavras não eram apenas afirmações, eram comandos internos, ativando uma força poderosa que transformava sonhos em ações e ações em resultados. O domínio da mente, Ana percebeu, também incluía a habilidade de transformar falhas em aprendizado. Cada erro, cada tropeço, cada desafio enfrentado não era um fracasso, mas um feedback precioso da vida, uma oportunidade de reforçar sua disciplina mental e refinar sua estratégia. Ela passou a encarar cada dificuldade como um teste para sua força interior e como um degrau para a vitória. E assim, a cada dia, Ana se tornava mais consciente do poder infinito dentro de si. Cada pensamento, cada escolha, cada ação era um passo rumo à grandeza. Ela finalmente compreendeu que dominar a mente não é um ato momentâneo, mas um estilo de vida, uma prática contínua de foco, disciplina, fé e ação persistente. Ao final daquele capítulo de sua vida, Ana sentiu algo profundo e transformador. A mente não era apenas uma ferramenta para lidar com o mundo. Era a própria chave para dominá-lo. Quem controla seus pensamentos, controla seu destino. Quem fortalece sua mente, constrói riqueza, liberdade e poder interior. E Ana, agora desperta, decidida e disciplinada, sabia que essa força seria sua aliada para enfrentar qualquer desafio, transformar qualquer obstáculo em oportunidade e conquistar o mundo. Um pensamento de cada vez. Ana já havia despertado sua consciência, tomado decisões firmes, cultivado uma fé inabalável e aprendido a dominar sua mente. Mas algo ainda precisava ser compreendido para que sua jornada de transformação fosse completa. A arte de atrair para si aquilo que se deseja com intensidade e propósito. O princípio que Napoleon Hill chamava de lei da atração. Ela começou a perceber, nas pequenas coisas do dia a dia, que a energia que emanava moldava a realidade à sua volta. Um pensamento positivo atraía experiências positivas. Uma crença limitada atraía obstáculos. Cada emoção, cada intenção, cada ação se tornava uma semente plantada no universo. Ana compreendeu então que a vida não acontece por acaso. Ela responde ao que a mente, carregada de fé e convicção, envia para o mundo. Em suas caminhadas matinais, ela observava o mundo ao redor com atenção. As pessoas pareciam apressadas, perdidas em rotinas mecânicas, reagindo à vida sem perceber que seus pensamentos moldavam suas experiências. Ana, por outro lado, decidiu agir de forma diferente. Ela se tornou consciente de cada pensamento, de cada sentimento e de cada palavra que pronunciava. Cada detalhe importava, porque tudo que emitimos retorna para nós multiplicado. Ela começou a praticar diariamente a visualização. Sentada em silêncio, imaginava com riqueza de detalhes cada conquista, cada vitória, cada objetivo já alcançado. Não apenas via os resultados, mas sentia a emoção da realização, a alegria, a gratidão, a confiança. Ana sabia que não bastava imaginar. Precisava sentir com intensidade, como se aquilo já estivesse acontecendo. Certa tarde, enquanto escrevia em seu diário,
Ana se deu conta de algo profundo. A lei da atração não é mágica, não é sorte, não depende de desejos superficiais. Ela exige clareza de propósito, alinhamento interno e ação consistente. Se a mente envia sinais confusos, a vida responde com confusão. Se a mente está focada, positiva e firme, o universo conspira a favor. Ana começou a colocar isso em prática de maneira consciente. Cada oportunidade que surgia, cada pessoa que conhecia, cada desafio que enfrentava, era analisado sob a lente do que ela realmente queria atrair. Ela começou a perceber padrões sutis. As pessoas certas apareciam, as ideias corretas surgiam e as circunstâncias que antes pareciam desfavoráveis se alinhavam de forma surpreendente. Mas Ana também enfrentou dias difíceis. Momentos em que a dúvida ameaçava roubar sua confiança e velhas crenças insistiam em retornar. Nessas horas, ela se lembrava das palavras de Napoleon Hill. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ele pode conquistar, mas apenas se eliminar toda dúvida e incerteza. Com determinação, ela reprogramava seus pensamentos, substituindo medo por fé, hesitação por ação, dúvida por convicção. Ela percebeu que a lei da atração funciona como uma dança delicada entre pensamento, emoção e ação. Não basta apenas imaginar ou desejar. É preciso sentir com intensidade, acreditar com fé e agir com disciplina. Cada ação, mesmo que pequena, amplifica o poder da atração e transforma sonhos em resultados concretos. Nos meses que se seguiram, Ana começou a observar mudanças significativas em sua vida. Oportunidades que antes pareciam impossíveis surgiam com naturalidade. Pessoas inspiradoras cruzavam seu caminho, oferecendo conhecimento, orientação e apoio. Projetos que ela apenas sonhara começaram a tomar forma real. E a cada conquista, Ana sentia sua fé e sua confiança crescerem ainda mais. Mais do que resultados externos, Ana percebeu que a verdadeira força da lei da atração estava na transformação interna que ela provocava. Ao focar no positivo, cultivar pensamentos de abundância e agir com propósito, Ana sentia-se mais poderosa, mais confiante e mais conectada com seu próprio potencial. Ela começou a compreender que o mundo exterior é apenas um reflexo do que acontece dentro de nós. Certa manhã, olhando para o espelho, Ana sorriu para si mesma e disse em voz alta: "Eu sou um ímã para a abundância, a prosperidade e as oportunidades. O universo conspira a meu favor e tudo o que desejo já está a caminho." Ela sabia que ainda havia muito a aprender, mas a cada dia se sentia mais segura de que, através da mente focada, da fé inabalável e da ação consistente, podia atrair qualquer coisa que fosse alinhada ao seu propósito mais elevado. Ana percebeu que a lei da atração não era apenas sobre receber, era sobre criar uma vida de significado, alinhada à grandeza que existia dentro dela. E naquele instante, caminhando pelo parque, sentindo o vento no rosto e observando o brilho do sol refletir na água do lago, Ana finalmente entendeu a verdade que transformaria sua vida para sempre. Quando você domina seus pensamentos, controla suas emoções e age com fé e propósito, o universo inteiro se torna seu aliado. O impossível deixa de existir e o extraordinário se torna realidade. Ana havia descoberto o poder supremo da mente humana, o poder de atrair, criar e manifestar tudo o que sua alma realmente deseja. E com esse entendimento, ela se preparava para enfrentar os próximos capítulos da vida, onde desafios maiores surgiriam. Mas agora, com uma força interior que não poderia ser detida. Ana já havia despertado sua consciência, tomado decisões firmes, cultivado uma fé inabalável, dominado sua mente e aprendido a atrair para si o que desejava. Mas a vida, como sempre faz, apresentou um teste maior.
Obstáculos inesperados, desafios que ameaçavam abalar sua confiança e testar sua determinação. Ana percebeu que o verdadeiro poder não se revela na ausência de problemas, mas na maneira como enfrentamos cada dificuldade. O primeiro desafio surgiu de forma silenciosa, quase imperceptível. Um projeto em que investira tempo e energia parecia estagnar. Pessoas que ela acreditava que a apoiariam, recuaram ou duvidaram de sua capacidade. O medo de falhar começou a sussurrar em sua mente, tentando minar a fé que ela construíra com tanto esforço. Mas Ana respirou fundo e se lembrou das palavras de Napoleon Hill. Cada adversidade, cada fracasso e cada decepção carrega em si a semente de um benefício igual ou maior. Ela começou a analisar cada obstáculo com clareza. Cada dificuldade era uma oportunidade disfarçada, um teste para fortalecer sua mente, coragem e resiliência. Ana decidiu enfrentar cada problema com estratégia, paciência e, acima de tudo, coragem inabalável. Ela compreendeu que coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Nos dias seguintes, Ana se dedicou a resolver cada desafio com disciplina e persistência. Cada esforço, mesmo que pequeno, era um passo em direção à vitória. Ela percebeu que, muitas vezes, os obstáculos são mensageiros silenciosos, mostrando o que precisa ser ajustado, aprendido ou aprimorado. Cada problema se tornou um professor, cada falha, uma lição. Certa manhã, caminhando sozinha por uma trilha na floresta, Ana refletiu sobre o significado da coragem. As árvores antigas, firmes e resistentes, lembravam-lhe que a força verdadeira vem da raiz, do interior. Assim como aquelas árvores enfrentam tempestades e ventos impiedosos, ela também precisava se tornar inabalável diante das dificuldades. Cada desafio externo era, na verdade, um reflexo de sua própria resistência interna. Ana começou a adotar uma prática poderosa. Enfrentar conscientemente cada medo, nomeá-lo, entendê-lo e transformá-lo em ação. Se surgia a dúvida, ela a analisava e redirecionava. Se surgia a procrastinação, ela lembrava a si mesma de sua decisão firme. Eu não mais adio o meu destino. Cada passo que eu dou, mesmo pequeno, me aproxima da realização de minha grandeza. Com o tempo, Ana começou a notar algo extraordinário. Quanto mais enfrentava desafios, mais seu poder interior crescia. Obstáculos que antes pareciam intransponíveis tornavam-se oportunidades para demonstrar sua força, sabedoria e persistência. Cada dificuldade superada alimentava sua confiança, tornando-a cada vez mais capaz de lidar com problemas maiores e mais complexos. Ela também percebeu que coragem se manifesta não apenas em grandes atos heróicos, mas nos pequenos gestos diários. A coragem de falar a verdade, a coragem de agir quando ninguém observa, a coragem de continuar apesar do cansaço ou da crítica. Cada uma dessas pequenas decisões fortalecia sua alma e ampliava sua capacidade de dominar a própria vida. Em uma noite silenciosa, enquanto escrevia em seu diário, Ana refletiu sobre sua jornada até aquele ponto. Obstáculos eram inevitáveis, mas a maneira de enfrentá-los determinava seu destino. Ela compreendeu que o mundo exterior só pode derrotar aqueles que permitem que o medo controle sua mente. E Ana, com sua fé, disciplina e coragem, havia aprendido a nunca ceder ao medo novamente. Ela começou a afirmar com convicção inabalável: cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada. Cada desafio me fortalece. Eu sou capaz de superar qualquer dificuldade e nada poderá me deter. Nas semanas seguintes, Ana enfrentou problemas ainda maiores, mas sua atitude havia mudado. Ela não mais recuava diante da adversidade. Em vez disso, analisava cada situação com clareza, planejava ações estratégicas e mantinha a fé de que cada obstáculo continha a semente de uma vitória ainda maior.
Sua mente, agora dominada, funcionava como uma arma poderosa. Pensamentos claros, emoções equilibradas, ações focadas. E, finalmente, Ana compreendeu a verdade que todos os grandes conquistadores conhecem. A vida não é medida pelos obstáculos que enfrentamos, mas pela coragem que demonstramos ao enfrentá-los. Cada desafio superado fortalecia sua mente, elevava sua fé e expandia sua capacidade de criar resultados extraordinários. Ela descobriu que a grandeza não está na ausência de dificuldades, mas na força interior que nos permite transformá-las em oportunidades. Ao final desse capítulo de sua vida, Ana sorriu para si mesma. Ela já não era mais a mulher que olhava para o espelho questionando se estava vivendo de verdade. Agora era alguém que enfrentava o mundo com coragem, conquistava o impossível e transformava cada dificuldade em degrau para sua vitória final. Ana estava pronta para os próximos desafios, pronta para crescer ainda mais, pronta para usar sua força interior para moldar o mundo ao seu redor. Pois ela havia compreendido algo essencial. Não são as circunstâncias externas que determinam nossa vida, mas a coragem, a fé e a disciplina que cultivamos dentro de nós. Ana já havia despertado sua consciência, tomado decisões firmes, cultivado fé inabalável, dominado sua mente, atraído oportunidades e superado obstáculos com coragem. Mas havia algo mais profundo que precisava compreender. A verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos. A riqueza, percebeu, é antes de tudo um reflexo interno, uma manifestação da mente, do coração e da alma. Ela lembrou das palavras de Napoleon Hill: a riqueza começa na consciência e termina no legado que você deixa. E Ana começou a refletir. Quantas vezes havia buscado sucesso e prosperidade no mundo exterior, sem perceber que tudo aquilo que desejava já existia dentro dela? Riqueza verdadeira não é apenas dinheiro ou bens materiais. É clareza de propósito, confiança inabalável, serenidade diante das dificuldades e uma mente disciplinada que transforma oportunidades em conquistas. Ana começou a observar as pessoas ao seu redor. Muitas trabalhavam incansavelmente, mas permaneciam insatisfeitas, frustradas ou ansiosas. Por que isso acontecia? Ela compreendeu que, sem a riqueza interna, a fé, a disciplina, a clareza e o foco, nenhuma riqueza externa é duradoura ou significativa. Tudo aquilo que não é cultivado dentro de nós retorna ao vazio, enquanto o que é nutrido internamente se expande infinitamente. Ela passou a aplicar em sua vida os princípios que antes apenas estudara. Cada pensamento era direcionado à abundância, cada sentimento cultivado com gratidão e cada ação tomada com intenção. Ana começou a perceber que, quanto mais se conectava com sua riqueza interna, mais oportunidades concretas surgiam. Parcerias, ideias inovadoras, projetos que refletiam sua essência. O mundo exterior começou a espelhar aquilo que ela já carregava dentro de si. Certa tarde, enquanto caminhava pelo parque, Ana refletiu sobre a natureza da verdadeira prosperidade. Ela percebeu que riqueza não é acumulativa apenas em termos materiais. Ela é expansiva quando nasce da mente disciplinada e do coração generoso. Cada ato de coragem, cada decisão firme, cada pensamento elevado alimentava uma força invisível que atraía mais riqueza, mais conhecimento, mais oportunidades. Ana também percebeu que riqueza interna é diretamente ligada à capacidade de servir e impactar o mundo. Quanto mais valor ela criava, mais abundância fluía para a sua vida. Cada desafio superado, cada obstáculo transformado em oportunidade, cada medo enfrentado, não apenas fortalecia sua mente, mas ampliava sua capacidade de gerar riqueza verdadeira. Uma riqueza que transcendia o material e tocava a vida das pessoas ao seu redor. Ela começou a afirmar todos os dias, em frente ao espelho:
Eu sou rico em ideias, confiança, coragem e propósito. Minha mente cria oportunidades, meu coração atrai abundância e minha ação transforma sonhos em realidade. Essas palavras, repetidas com fé e emoção, tornaram-se não apenas afirmações, mas mantras que moldavam sua vida. Cada repetição reforçava sua consciência de que a verdadeira riqueza nasce dentro de nós. Nos meses seguintes, Ana começou a ver resultados concretos. Projetos profissionais que antes pareciam distantes começaram a se concretizar. Pessoas influentes e inspiradoras se aproximaram de forma natural, reconhecendo seu valor e sua determinação. Cada conquista externa não era apenas fruto de esforço físico ou sorte, mas de uma mente focada, um coração grato e uma alma conectada à abundância universal. Ela também percebeu que a riqueza interna proporciona resiliência emocional e liberdade. Mesmo diante de crises ou perdas temporárias, Ana mantinha a serenidade e a confiança. Sabia que sua verdadeira riqueza não podia ser tirada por circunstâncias externas, porque ela existia dentro de si, em sua visão, disciplina, coragem e fé. Em uma noite silenciosa, Ana sentou-se junto à janela, olhando para as estrelas, e compreendeu algo essencial. A riqueza externa é apenas um reflexo do estado interno da mente e do coração. Quanto mais cultivamos pensamentos de abundância, fé inabalável e ações coerentes com nossos valores, mais a vida nos devolve riqueza em todas as suas formas: financeira, emocional, intelectual e espiritual. E naquele instante, Ana percebeu que havia alcançado um novo nível de consciência. Ela não buscava apenas acumular bens, mas criar uma vida de significado, impacto e propósito, onde cada ação, pensamento e escolha refletisse a grandeza que já existia dentro dela. Pois, como ensinava Napoleon Hill, a riqueza começa na mente e se manifesta na vida de quem tem coragem, disciplina e fé para cultivá-la. Ana sorriu para si mesma, sentindo a força dessa verdade em cada célula de seu corpo. Ela estava pronta para os próximos capítulos da vida, com uma mente afiada, uma fé inabalável, uma coragem sólida e uma riqueza interior que ninguém poderia tirar. Agora, cada passo que desse seria um reflexo direto de sua grandeza interna, e cada vitória externa seria apenas uma consequência natural dessa força. Ana já havia conquistado consciência, decisão, fé, domínio da mente, a arte de atrair oportunidades, superado obstáculos e compreendido que a riqueza verdadeira nasce de dentro. Mas ela sabia, como Napoleon Hill sempre enfatizava, que conhecimento sem ação é inútil e que o verdadeiro poder só se manifesta quando o que acreditamos e sentimos se transforma em movimento concreto. Sentada à mesa, olhando para seus planos e metas, Ana sentiu uma urgência silenciosa. Cada minuto perdido sem ação era um passo a menos rumo à grandeza que ela havia decidido conquistar. O homem que espera pelas circunstâncias perfeitas nunca alcançará nada. A ação imediata é o catalisador de toda realização, lembrou-se das palavras de Hill. Ana começou a agir imediatamente. Cada decisão que tomava era seguida por uma ação concreta, mesmo que pequena. Ela percebeu que o primeiro passo era o mais poderoso de todos, pois ele quebrava a inércia e despertava uma força que crescia a cada movimento. A procrastinação, que antes a aprisionava, começou a perder seu poder. Nos dias seguintes, ela manteve um ritmo intenso, planejando e executando cada passo com foco absoluto. Cada tarefa concluída alimentava sua confiança. Cada meta alcançada, mesmo que modesta, fortalecia sua fé e disciplina.
Ana percebeu que persistência não é apenas insistir, mas insistir com estratégia, clareza e propósito, ajustando a rota sempre que necessário, mas nunca desistindo. Enquanto caminhava sozinha pelo parque, Ana refletia sobre a diferença entre ação e movimento sem propósito. Muitas pessoas correm, mas não avançam, trabalham, mas não conquistam. Ana decidiu que cada passo seu seria guiado por intenção e visão clara, tornando cada ação uma manifestação de seu poder interno. Ela também aprendeu a enfrentar o medo da falha com coragem. Cada vez que sentia a hesitação surgir, lembrava-se: não é o fracasso que define o homem, mas a coragem de continuar, de agir mesmo diante da incerteza. Cada desafio, cada risco calculado se tornava uma oportunidade para fortalecer sua determinação e criar resultados concretos. Ana passou a agir de forma consistente, dia após dia, mesmo quando a motivação parecia diminuir. Ela entendia que a persistência transforma sonhos em realidade e que os grandes resultados não surgem do acaso, mas da repetição disciplinada de ações focadas. Cada esforço, mesmo silencioso e invisível para os outros, contribuía para sua conquista final. Em uma noite silenciosa, refletindo sobre sua jornada, Ana percebeu algo profundo. A ação imediata cria momentum, e o momentum gera oportunidades que jamais existiriam se ela tivesse esperado. Cada passo, mesmo pequeno, tinha o poder de alterar o curso de sua vida. Ela passou a afirmar com convicção: eu ajo agora. Eu ajo com clareza, coragem e propósito. Nada me deterá e cada esforço me aproxima da minha grandeza. Ana também percebeu que a persistência não é cega. Exige reflexão, adaptação e aprendizado constante. Cada obstáculo enfrentado se tornava uma aula. Cada desafio superado fortalecia sua confiança e cada meta alcançada reforçava seu senso de propósito. A vida começou a responder à sua ação com resultados visíveis, oportunidades concretas e pessoas que se tornavam aliados de sua jornada. Certa manhã, enquanto observava o nascer do sol refletindo na água do lago, Ana compreendeu que ação e persistência são os elos que conectam pensamento, fé e riqueza. Sem ação, todo o poder interno se torna inútil. Sem persistência, qualquer resultado é efêmero. Mas quando combinados, criam um ciclo virtuoso de crescimento, conquistas e transformação constante. Ana sorriu, sentindo o poder dessa verdade em cada célula de seu corpo. Ela sabia que, a partir daquele momento, nada poderia impedir seu progresso. Cada passo que desse, cada ação tomada, cada desafio enfrentado com coragem e disciplina, seria mais um degrau rumo à vida que ela havia decidido criar. Uma vida de abundância, propósito e impacto, refletindo a grandeza que já existia dentro dela. E assim, Ana avançava pelo mundo com passos firmes, confiança inabalável e persistência implacável. Sabia que a ação imediata e constante seria sua maior aliada, transformando sonhos em realidade, desafios em oportunidades e potencial em conquistas concretas. Pois, como Napoleon Hill ensinava, não há poder maior do que a ação determinada e persistente combinada com uma mente clara, fé inabalável e propósito definido. Após despertar sua consciência, tomar decisões firmes, cultivar fé inabalável, dominar sua mente, aplicar a lei da atração, superar obstáculos e agir com persistência, Ana descobriu que havia algo ainda mais poderoso a ser experimentado: o crescimento que nasce na solidão consciente. Pois, como Napoleon Hill dizia, a solidão não é abandono, mas o espaço onde a mente encontra sua própria força e clareza. Ana percebeu que, para se tornar verdadeiramente grande, era necessário caminhar sozinha em certos momentos. A vida exige companhia em muitas situações, mas o crescimento interior exige silêncio, reflexão e contato profundo com si mesmo.
Caminhando pelas ruas vazias ao amanhecer, sentindo o vento frio no rosto, Ana sentia cada passo reverberar dentro dela como se estivesse marcando um novo ritmo para sua vida. Ao caminhar sozinha, ela refletia sobre seus medos, suas fraquezas e seus padrões antigos. Cada pensamento era observado, analisado e transformado. Ana compreendeu que a solidão não é um castigo, mas uma oportunidade de enfrentar a si mesmo, de olhar profundamente para dentro e reconhecer o potencial ilimitado que ali residia. Ela se questionava frequentemente: quem sou eu sem a aprovação de ninguém? Quem sou eu quando ninguém observa? Estou vivendo minha própria vida ou apenas cumprindo expectativas alheias? Essas perguntas eram como lâminas afiadas que cortavam camadas de condicionamento e medo, revelando sua essência mais pura. Durante essas caminhadas solitárias, Ana começou a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Ela compreendeu que grande parte de sua energia era desperdiçada tentando agradar outros ou se encaixar em moldes que não lhe pertenciam. Agora, caminhando sozinha, sentia-se livre para reconectar-se com sua própria verdade, ouvir seus próprios desejos e alinhar cada passo com sua visão de vida. A solidão também ensinou Ana a cultivar a paciência e a resiliência. Sem distrações externas, cada desafio interno se tornava claro: medos, dúvidas, limitações. Mas em vez de fugir, ela aprendeu a abraçar cada emoção, entendendo que o verdadeiro crescimento não vem da ausência de dificuldades, mas da capacidade de enfrentá-las com consciência e equilíbrio. Ana começou a criar rituais internos poderosos: meditação ao amanhecer, afirmações diante do espelho, escrita reflexiva em seu diário, visualizações de suas metas e conquistas. Cada prática fortalecia seu autoconhecimento, sua disciplina e sua conexão com a força invisível que guiava sua vida. Ela percebia que a grandeza não era apenas sobre realizar objetivos externos, mas sobre se tornar alguém digno de conquistar esses objetivos. Enquanto caminhava pelas trilhas do parque, Ana repetia mentalmente: eu sou suficiente, eu sou forte. Eu sou capaz de criar minha própria realidade. Minha solidão é minha escola. Meu silêncio é minha força. E com cada repetição, sentia a energia crescer dentro dela, expandindo sua confiança, clareza e coragem. Ela percebeu que caminhar sozinha também fortalecia sua intuição. Sem distrações externas, ela conseguia ouvir a voz da mente superior, aquela que orienta decisões, revela oportunidades e alerta sobre perigos. A solidão se tornou um momento de diálogo profundo com seu próprio espírito, onde cada insight, cada sensação, cada intuição se tornava um guia poderoso. Nos dias que se seguiram, Ana percebeu mudanças profundas. Sua paciência aumentou, sua percepção de si mesma e do mundo se tornou mais clara, e sua confiança interna se tornou inabalável. Ela não precisava mais depender da validação de ninguém, nem se comparar com outros. Cada passo que dava sozinha a tornava mais completa, mais forte e mais preparada para enfrentar qualquer desafio ou oportunidade que surgisse. Ao final dessas caminhadas introspectivas, Ana compreendeu uma verdade fundamental. A solidão consciente é o terreno fértil onde se planta a força, a sabedoria e a grandeza interior. Cada momento sozinha não era tempo perdido, mas um investimento na construção de um caráter inquebrável, de uma mente disciplinada e de uma fé imbatível. E naquele momento, olhando para o horizonte, sentindo o sol aquecer seu rosto e o vento tocar sua pele, Ana sorriu para si mesma. Ela sabia que não havia mais retorno. A cada passo sozinha, ela se tornava maior do que seus medos, mais forte do que seus obstáculos e mais capaz do que jamais imaginara. Caminhar sozinha não era um ato de isolamento, mas de empoderamento.
Cada passo era uma afirmação de que o crescimento real nasce de dentro, e quem domina seu mundo interno domina tudo ao seu redor. Ana já havia despertado sua consciência, tomado decisões firmes, cultivado fé inabalável, dominado sua mente, aplicado a lei da atração, superado obstáculos com coragem, entendido que a riqueza nasce de dentro, agido com persistência e aprendido a caminhar sozinha, crescendo internamente. Mas ao chegar ao ápice de sua jornada, Ana percebeu que o verdadeiro domínio do mundo não é conquistado pelo poder externo, mas pelo poder absoluto sobre si mesmo. Ela compreendeu, de forma cristalina, que cada passo que dera havia sido uma preparação. Cada desafio, cada noite de solidão, cada decisão tomada e ação executada eram parte de um plano maior. O plano de se tornar inabalável, completo e alinhada com a força do universo. Napoleon Hill dizia: quando o homem domina sua própria mente, ele domina tudo o que toca. E Ana havia alcançado esse nível. O mundo ao seu redor começou a refletir sua força interior de forma evidente. Situações que antes pareciam complexas, agora se resolviam com facilidade. Oportunidades que antes pareciam distantes, agora surgiam naturalmente. Pessoas que antes questionavam suas capacidades, agora reconheciam sua determinação e valor. Ana percebeu que a realidade externa é um espelho do estado interno da mente e do espírito. Caminhando pelo parque, sentindo a brisa suave, Ana refletia sobre cada capítulo de sua vida. Ela lembrou da primeira vez que olhou no espelho e questionou se estava realmente vivendo. Cada decisão tomada desde então, cada ato de coragem, cada momento de disciplina e persistência havia construído uma força interna capaz de moldar qualquer realidade externa. Ana compreendeu que o domínio completo não é arrogância, mas equilíbrio entre ação, fé, inteligência e coração. Não se trata de controlar os outros, mas de controlar a si mesmo de forma tão perfeita que o mundo externo passa a responder à energia que emanamos. O homem que domina a si mesmo é invencível, murmurou Ana, lembrando de Hill. Ela refletiu sobre sua trajetória, os obstáculos que enfrentara, os medos que superara, as oportunidades que atraíra. Tudo fazia sentido agora. Cada dificuldade havia sido um degrau, cada momento de solidão, uma lição, cada ação persistente, um tijolo na construção de sua grandeza. Ana sentiu uma paz profunda, mas ao mesmo tempo uma energia vibrante, pronta para transformar qualquer desafio futuro em oportunidade. Ana percebeu que o verdadeiro domínio também exigia humildade e gratidão. Ser poderosa não significava esmagar os outros, mas reconhecer o valor de cada experiência, cada pessoa e cada lição recebida. Gratidão tornou-se sua aliada, amplificando ainda mais sua força interior e criando uma conexão harmoniosa com o universo. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, Ana percebeu como o mundo parecia se curvar à sua presença. Não porque ela buscava controle, mas porque sua mente, coração e espírito estavam em perfeita sintonia. Cada decisão era clara, cada ação era alinhada ao propósito, cada pensamento estava impregnado de fé e coragem. Ela havia se tornado uma força irresistível, moldando sua realidade com maestria silenciosa. Ana, então, refletiu sobre um segredo final. O domínio completo não é um ponto de chegada, mas um estado de ser contínuo. A vida continuará a apresentar desafios, mas aqueles que cultivam força interior, fé, disciplina e coragem nunca são derrotados. Ana entendeu que o mundo se curva naturalmente àquele que domina a si mesmo, pois ninguém pode resistir à energia de alguém verdadeiramente alinhado com seu propósito e poder interno. Em silêncio, olhando para o horizonte, Ana fez uma afirmação final, que se tornou seu lema e legado. Eu domino minha mente, meu coração e minha vida. Nada pode me deter.
O mundo se curva à minha força interior e cada ação minha é guiada pela fé, coragem e propósito. Ela percebeu que seu verdadeiro poder não vinha de riquezas externas, títulos ou reconhecimento, mas da capacidade de transformar sua própria mente, emoções e espírito em fontes infinitas de força e abundância. Ana sabia que, com isso, poderia conquistar qualquer objetivo, superar qualquer desafio e criar um impacto profundo e duradouro no mundo. Enquanto o sol se punha no horizonte, iluminando seu rosto com tons dourados, Ana sorriu. Cada capítulo de sua vida, cada desafio enfrentado, cada conquista interna e externa, havia conduzido a este momento. Ela era completa, invencível, próspera e livre. O mundo, de fato, se curvava à força de sua transformação, não por dominação externa, mas por maestria interna. Ana havia descoberto o segredo que todos os grandes mestres da história conheciam. Quando você muda por dentro, o mundo muda por você. Quando você domina a si mesmo, o mundo inteiro se curva à sua vontade. Napoleon Hill. E assim, Ana se tornou não apenas uma vencedora, mas um exemplo vivo de que a verdadeira grandeza é construída de dentro para fora, com coragem, fé, disciplina, persistência e sabedoria. Ela havia alcançado o ápice da realização humana, o domínio completo de si mesma e, com isso, do mundo ao seu redor. Chegamos ao fim desta jornada, mas a sua história está apenas começando. Ana nos mostrou que a verdadeira grandeza nasce de dentro, que cada pensamento, cada decisão e cada passo dado com fé, coragem e persistência transforma não apenas a nossa vida, mas também o mundo ao nosso redor. E agora, eu te pergunto, você está pronto para despertar sua própria força interior? Está pronto para dominar sua mente, acreditar sem limites e agir sem medo? Cada dia é uma oportunidade de começar, de reescrever sua história e de criar a vida que você merece. Lembre-se, o mundo se curva àqueles que mudam por dentro. A coragem, a fé, a disciplina e a ação persistente são as chaves para transformar sonhos em realidade. Não espere pelo momento perfeito. Comece agora, ainda hoje. Se este vídeo tocou seu coração, não guarde essa inspiração só para você. Clique em curtir, compartilhe com quem precisa ouvir esta mensagem e deixe seu comentário contando qual passo você vai dar hoje para transformar sua vida. E se você quer continuar recebendo conteúdos que despertam sua mente e fortalecem seu espírito, inscreva-se no canal agora e ative o sininho, pois juntos vamos caminhar rumo à grandeza, um passo de cada vez. Lembre-se, quando você muda por dentro, o mundo inteiro se curva à sua força, e a força está dentro de você.